Olá, sejam muito bem-vindos ao canal EJS Notícias, o seu espaço de confiança quando o assunto é direito previdenciário. Hoje, temos uma notícia urgente e muito séria. O futuro da revisão da vida toda será decidido em poucos dias. E o que está em jogo pode afetar diretamente milhares de aposentados em todo o Brasil. Você que acompanha com atenção os seus direitos previdenciários já deve estar ciente. O dia 28 de maio será absolutamente crucial para milhares de aposentados em todo o Brasil. Isso porque, nessa data, o Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso que pode colocar um ponto final na chamada revisão da vida toda, uma pauta que representa esperança para muitos brasileiros que agora corre o risco de ser enterrada de vez. A situação ganhou ainda mais destaque depois que a própria Rede Globo veiculou uma matéria sobre o tema, alertando para a importância desse julgamento e os possíveis impactos para quem já está aposentado ou tem ação judicial em andamento. Vamos detalhar os principais pontos levantados e explicar por que este pode ser um dos julgamentos mais polêmicos da história do STF no campo previdenciário. O recurso que será analisado foi apresentado pelo INSS, que tenta derrubar o acórdão favorável aos aposentados. Caso o STF aceite esse pedido, o entendimento sobre a revisão da vida toda poderá ser anulado e o processo será devolvido ao STJ, onde a matéria teria que ser rediscutida, agora pela Corte Especial. Mas há uma possibilidade ainda mais drástica. O Supremo pode simplesmente declarar que o tema perdeu seu objeto, ou seja, que não há mais razão para o debate jurídico continuar. Essa decisão encerraria a discussão antes mesmo que muitos segurados pudessem ter seus casos individualmente analisados. A justificativa: o STF pode entender que a tese da revisão da vida toda já teria sido superada nas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 2110 e 2111. Se isso acontecer, milhares de aposentados podem perder o direito de revisão, mesmo que tenham contribuído ao longo de toda a vida laboral e mesmo que seus cálculos indiquem valores maiores a receber. O jogo jurídico do INSS. Entre os diversos argumentos apresentados pelo INSS está o uso da chamada cláusula de reserva de plenário. A autarquia afirma que o STJ teria declarado inconstitucionalidade sem observar que esse tipo de decisão só pode ser tomado por um colegiado completo, ou seja, pela Corte Especial. Assim, mesmo com decisão unânime favorável aos aposentados, o INSS tenta desestimar o julgamento com base em uma possível falha processual. Caso o STF acate essa tese, o processo voltará ao STJ, onde precisará ser julgado novamente. Embora isso represente atraso no andamento dos casos, muitos consideram que essa alternativa ainda é menos prejudicial do que o encerramento definitivo da tese, o que causaria insegurança jurídica generalizada. Insegurança jurídica em cena. A instabilidade nas decisões já começou a afetar diretamente a vida de muitos brasileiros. Em abril de 2025, o STF decidiu modular os efeitos da revisão, garantindo direito somente àqueles que já tinham decisão favorável até então, deixando de fora milhares de aposentados em situações absolutamente semelhantes. Isso cria um cenário preocupante, em que duas pessoas com o mesmo histórico contributivo recebem decisões diferentes, simplesmente pelo momento em que seus processos foram analisados. Imagine o seguinte: dois segurados que contribuíram com a Previdência antes de julho de 1994. Um entrou com ação em 2022 e teve decisão positiva. O outro demorou um pouco mais e teve o direito negado, mesmo com argumentos idênticos. Isso evidencia a enorme fragilidade jurídica e a disparidade no tratamento de situações iguais. Outro ponto delicado é que o INSS quer limitar os efeitos financeiros da revisão. Na prática, isso significa impedir o pagamento dos atrasados, mesmo que o direito à revisão seja reconhecido. A autarquia alega que os custos com os retroativos podem sobrecarregar o sistema administrativo e financeiro da Previdência, um argumento controverso, especialmente quando se considera que muitos desses processos estão paralisados por recursos da própria União. Além disso, o STF, ao julgar as ADIs, adotou uma interpretação que nem sequer foi solicitada pelas partes envolvidas. Nem o INSS, nem a AGU e nem os partidos políticos pediram que a regra de julho de 1994 fosse aplicada universalmente. Ainda assim,
O Supremo aplicou essa regra de forma ampla, o que é criticado por violar o princípio da congruência, que exige que os tribunais decidam apenas sobre aquilo que foi efetivamente pedido. Curiosamente, agora o próprio INSS exige que o STF se limite ao que foi solicitado nos embargos do tema 1102, algo que não ocorreu quando foi conveniente à União. Essa incoerência revela que os interesses processuais estão sendo usados conforme a conveniência do momento, o que enfraquece a segurança jurídica e pode comprometer a confiança no sistema de justiça. A decisão final se aproxima. Caso o STF decida anular o acórdão e devolver o tema ao STJ, será necessário um novo julgamento, dessa vez pela Corte Especial. Embora isso represente mais tempo de espera, há esperança de que o novo julgamento seja mais técnico e menos influenciado por pressões externas. Vale lembrar que, anteriormente, o STJ decidiu por unanimidade em favor dos aposentados. Por outro lado, se o STF declarar a perda do objeto do tema 1102, isso significará o fim definitivo da tese, com impacto direto em milhares de ações que sequer foram julgadas. Esse cenário criaria um precedente perigoso e desestimularia o ingresso de novas ações judiciais, além de reforçar a percepção de que direitos podem ser suprimidos mesmo após decisões favoráveis. Ações em curso e o futuro da tese. Quem já tem processo em andamento deve acompanhar de perto cada movimentação. Já quem ainda não ingressou com ação precisa de orientação especializada, levando em conta seu histórico contributivo e sua situação jurídica atual. A decisão do STF não necessariamente será o fim do caminho, mas certamente será um divisor de águas. Há também o argumento do chamado divisor mínimo de 60%, que o INSS tenta incluir na discussão, mas que não se aplica à revisão da vida toda e, portanto, não deve prosperar. Ainda assim, isso mostra que o embate jurídico está longe de ser simples. Além disso, é preocupante a oscilação nos votos de ministros do próprio STF. O ministro Cristiano Zanin, por exemplo, inicialmente anulou decisões que reconheciam a decadência, mas depois mudou de posição e passou a votar pelo arquivamento dos processos. Esse tipo de mudança reforça a falta de estabilidade nas decisões judiciais e alimenta a desconfiança da população. A luta continua. Estamos diante de um momento decisivo e delicado. A revisão da vida toda não é um privilégio, é um ato de justiça. Trata-se do reconhecimento do esforço de trabalhadores que contribuíram durante décadas com a Previdência Social. Se o STF recuar, abrirá um precedente grave, permitindo que conquistas legítimas sejam desfeitas por argumentos momentâneos. Mas se o Supremo mantiver sua decisão anterior, estará afirmando o valor da justiça social e da estabilidade jurídica. O julgamento está marcado para 28 de maio, mas a luta acontece todos os dias, com cada mensagem, cada voz e cada ação. Se você chegou até aqui e acredita que os aposentados merecem respeito e justiça, comente. A revisão ainda não acabou. Essa é a forma de mostrar que estamos juntos e conscientes. A aposentadoria é um direito e não um favor. Vamos continuar acompanhando esse caso com atenção e cobrando decisões que honrem o suor de quem construiu este país. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal EJS Notícias. E marque na agenda, dia 28 de maio é o dia D. Um grande abraço e até lá!